Continuando o nosso devocional, nós estamos falando sobre uma parábola que eu vou contar aqui agora. Essa parábola está no livro de Joyce Meyer, Mente um Campo de Batalha. E ela diz assim: o lado de Maria. Maria e seu marido, João, não estão desfrutando de um casamento feliz. Há discórdia entre eles o tempo todo. Ambos estão irritados, amargurados e ressentidos. Eles têm 2 filhos e estão sendo afetados pelos problemas em casa. A discórdia está transparecendo nos trabalhos escolares e no comportamento deles. Uma das crianças está tendo problemas de estômago causados pelos nervos. O problema de Maria é que ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois assim terá seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta e exigente, também resmungona. A esta altura você deve estar pensando: eu tenho a resposta para ela. Ela precisa conhecer Jesus. Opa, ela conhece Jesus. Maria recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador há 5 anos, 3 anos depois que ela e João se casaram. Você quer dizer que não houve mudança em Maria desde que ela recebeu Jesus como Salvador? Sim, houve mudanças. Ela acredita que vai para o céu, mesmo que seu mau comportamento a faça se sentir constantemente condenada. Agora ela tem esperança. Antes de se encontrar, Jesus era infeliz. Antes de encontrar Jesus, ela era infeliz e desesperançada. Agora só é infeliz. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pede em cada frase de suas orações vitória sobre a ira, a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento, a amargura. Porque não tem visto mais progresso, a resposta se encontra em Romanos 12:2, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maria tem fortalezas em sua mente. Ela tem estado lá por anos. Ela nem mesmo entende como elas foram para lá. Ela sabe que não deveria ser rebelde e mandona resmungona, mas não sabe o que fazer para mudar sua natureza. Parece que simplesmente reage diante dessas situações de forma inconveniente porque não consegue controlar suas ações. Maria não pode controlar suas ações porque não controla seus pensamentos. E ela não controla seus pensamentos porque eles são fortalezas que o diabo colocou bem cedo em sua mente. Satanás começa a desenvolver seus bem elaborados planos e a semear seu engano deliberado em uma idade bem tenra. No caso de Maria, seus problemas começaram há muito tempo na infância. Na infância, Maria tinha um pai extremamente dominador que frequentemente a espancava apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Por anos, ela sofreu sem nenhum auxílio, enquanto seu pai a maltratava, bem como sua mãe. Ele era desrespeitoso em todas as maneiras para com sua esposa e filha. O irmão de Maria, entretanto, era imperfeito. Era perfeito, parecia que era favorecido apenas porque era um menino. Aos 16 anos, Maria tinha por muitos anos sofrido lavagem cerebral de Satanás, que lhe tinha contado mentiras mais ou menos assim: os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais, você não pode confiar neles. Eles a machucarão e tirarão vantagem de você. Se você é um homem, está com a vida feita. Pode fazer qualquer coisa que quiser. Pode dar ordens às pessoas à sua volta, ser mandão, tratar as pessoas de maneira que lhe agrada e ninguém, especialmente esposas e filhas, pode fazer qualquer coisa a respeito. Consequentemente, a mente de Maria estava resolvida. Quando eu for embora daqui, ninguém jamais me dará ordem outra vez. Satanás já estava promovendo a guerra no campo de batalha da mente dela. Repita esses pensamentos vezes e vezes em sua cabeça, umas 100.000 vezes ou mais, em um período de 10 anos, e veja se você está pronta para se casar e se transformar em uma esposa doce, submissa e adorável. Mesmo que eu queira, por algum milagre, você não saberá como. Esse é o tipo de confusão na qual Maria se encontra hoje. O que ela pode fazer? O que pode qualquer um de nós fazer em tal situação? As armas da palavra. Se vos permaneceres na minha palavra e vos agarrardes com força nos meus ensinamentos e viverdes de acordo com eles, sois verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você já percebeu que a gente sempre prega esse texto? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Mas a gente não leu o que está escrito antes. Se você permanecer em mim, se você permanecer em Deus, se nós permanecermos em Deus e nos seus ensinamentos, aí conheceremos a verdade e esta verdade nos libertará. Aqui Jesus nos diz como devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus e nos renovar nossa mente com a palavra. E então usar as armas de 2 Coríntios 10, 4 e 5 para destruir fortalezas e toda altivez e superioridade que se levanta contra o conhecimento de Deus. Essas armas consistem na palavra de Deus recebida por meio da pregação, ensino, livro, gravações, seminário, estudo individual da Bíblia, mas nós devemos habitar, continuar na palavra até que ela se torne uma revelação dada pela inspiração do Espírito Santo. É importante continuar. Em Marcos 4, 24, Jesus diz: com a medida com que tiveres medido, vos medirão. A medida de virtude e conhecimento que vos medirão, também ainda vos acrescentará. Repito, devemos continuar usando a arma da palavra. As duas outras armas à nossa disposição são o louvor e a oração. O louvor derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha, mas deve ser um louvor genuíno do coração, não apenas louvor dos lábios, ou um método tentado para fazer funcionar. Também ambos, louvor e adoração, envolvem a palavra. Louvamos a Deus de acordo com sua palavra e bondade. A oração é o relacionamento com Deus, e vir pedir ajuda a Deus ou falar com Ele sobre alguma coisa que nos preocupa. Se você quer ter uma vida efetiva de oração, desenvolva um bom relacionamento pessoal com o Pai. Saiba que Jesus o ama e Ele é cheio de misericórdia e Ele o ajudará. Conheça Jesus e Ele será seu amigo. Ele morreu por você. Conheça o Espírito Santo e Ele será com você o tempo todo, seu ajudador. Deixe-o ajudá-lo. Aprenda a encher suas orações com a palavra de Deus. A palavra de Deus e as nossas necessidades são a base pela qual vamos a Deus. Então, nossas armas são a palavra de Deus, usada várias vezes, de várias formas, a palavra de Deus, a palavra. Como Paulo nos diz em 2 Coríntios, nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Precisamos de armas espirituais porque estamos combatendo espíritos, mestres. Sim, o propósito do diabo, o próprio diabo. Mesmo Jesus usou a palavra no deserto para derrotar o mal. Em Lucas 4, 1 ao 13, cada vez que o diabo mentia a Jesus, ele respondia, está escrito, e citava a palavra. À medida que Maria aprender a usar as armas, ela começará a destruir as fortalezas que foram construídas em sua mente. Ela conhecerá a verdade, e essa verdade a libertará. Ela verá que nem todos os homens são como seu pai, terreno. Seu marido João não é, e ele a ama muito. Agora o lado de João. O outro lado da história envolve João. Ele também tem problemas que contribuem para a situação que ele e Maria deparam no casamento dele, no lar e na família. João deveria estar tomando seu lugar como chefe de família. Deus quer que ele seja o pastor do seu lar. João também é nascido de novo e conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a dele. Ele sabe tudo isso, mas não faz nada a respeito, a não ser se sentir derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. João está escondendo da responsabilidade porque ele odeia o confronto. Ele prefere tomar uma atitude passiva pensando, bem, quem sabe se eu deixar a situação como está, ela se conserta por si mesma. Ou ele se desculpa por fazer alguma coisa ao dizer, vou orar sobre isso. Claro que a oração é uma coisa boa, mas não se for apenas uma maneira de fugir da responsabilidade. Vou esclarecer o que quero dizer quando digo que João deveria assumir a posição que lhe foi dada por Deus em seu lar. Não quero dizer que ele deveria vir como senhor macho, discursando e gritando sobre a autoridade. Efésios 5:25 ensina que um homem deveria amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. João precisava assumir sua responsabilidade pois com a responsabilidade vem a autoridade, e deveria ser firme com sua esposa, amoroso, mas firme. Ele deveria assegurar a Maria que, embora ela tenha sido ferida quando criança, à medida que se entrega a Deus, tendo fé nele, ela irá acreditar que nem todos os homens são como seu pai era. João deveria estar fazendo muitas coisas, mas como Maria, ele também tem opiniões já formadas que abrem porta para que o diabo as mantenha. Há também uma batalha se travando na mente de João. Como Maria, ele também sofreu o abuso na infância. Sua mãe dominadora sempre dizia, João, você é um desastre. Ou João, você nunca será nada. João tentou muito agradar sua mãe, porque ele ensinava
Ele ansiava por sua aprovação, como todas as crianças, mas quando mais tentava, mais erros ele cometia e ele era desastrado. Então sua mãe lhe dizia todo o tempo que quão desajeitado ele era. Claro, ele derrubava coisas porque estava tentando de tal forma agradar que isso deixava-o nervoso e assim ele desfrutava seu propósito. Ele frustrava seu propósito. Ele também experimentou algum tipo de rejeição por parte das crianças de quem desejava ser amigo. Esse tipo de coisas acontece conosco em alguma altura da nossa vida, mas isso arrasava João porque ele já se sentia rejeitado por sua mãe. E então, havia uma garota de quem ele realmente gostara no início do seu curso que trocou por outro garoto. No momento em que todas as coisas estavam registradas na vida de João e o diabo havia trabalhado nele construindo fortalezas em sua mente por anos e anos, João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada, que simplesmente prefere não atrair atenções. Por ano ele teve pensamentos em relação a si próprio, mais ou menos assim. Não faz sentido dizer a ninguém o que você pensa. Ninguém te ouvirá mesmo. Se você quer que as pessoas o aceitem, precisa apenas concordar com o que elas querem dizer. As poucas vezes que ele tentou dar sua opinião sobre um assunto, pareceu-lhe que sempre acabava perdendo. Então, finalmente decidiu que o confronto não valia a pena. Eu vou perder de qualquer forma no final? Então raciocinava. Então, por que começar qualquer coisa? É melhor me calar. Qual é a resposta? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr liberdade nos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da salvação do nosso Deus. Lucas 4, 18 a 19. Com os problemas conflitantes de João e Maria, não é muito difícil imaginar como era o lar deles. Lembre-se, eu disse que havia muita discórdia nele. Discórdia nem sempre é guerra, muitas vezes a discórdia é uma propensão oculta da ira no lar que todos sabem que está lá, mas ninguém trata dela. A atmosfera do lar era terrível e o diabo ama isso. O que acontecerá a João e Maria, bem como com seus filhos? Eles conseguirão? Eles são cristãos? Seria uma vergonha ver o casamento fracassado e a família arruinada? Entretanto, isso é da conta deles. João 8, 31, 32. Será a passagem bíblica chave da decisão deles. Se eles continuarem a estudar a palavra de Deus, conhecerão a verdade, e agindo na verdade, eles os tornarão-se livres. Mas eles devem encarar a verdade sobre eles mesmos e sobre o passado deles à medida que Deus a revela a eles. A verdade sempre revelada por meio da palavra, mas tristemente as pessoas nem sempre a aceitam. É um penoso processo encarar nossas falhas e lidar com elas. De forma geral, as pessoas justificam o mau comportamento, elas permitem que seu passado e o modo como elas foram criadas lhe afetem negativamente pelo resto de suas vidas. Nosso passado pode explicar por que nós estamos sofrendo, mas não devemos usá-lo como desculpa para permanecermos nessa escravidão. Ninguém tem desculpa, porque Jesus já está sempre pronto a cumprir sua promessa e libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área, se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com Ele. Tem solução para Maria e João? Tem. Isso é assunto para o nosso próximo devocional. Nós tratamos aqui de uma Maria que vinha de uma história muito triste na sua família, onde seu pai era autoritário, judiava dela e da sua mãe, tinha preferência pelo filho do sexo masculino e que ela tinha conceitos estabelecidos na sua mente, que Satanás colocou, de que ela, quando saísse de casa, ninguém mandaria nela. Ela não aceitaria mais ordem de ninguém, seja marido, seja quem for, chefe, ninguém. Ela aprendeu a não ser mais submissa, a não respeitar a autoridade, porque nela tinha estabelecido um padrão de destruição por Satanás. Porque ela foi maltratada toda a sua infância. Tanto ela como ela via sua mãe sendo maltratada. Então, a decisão aqui, o sexo feminino não poderia ser frágil nem delicado, porque senão seria maltratado o resto da sua vida. Esses são os conceitos e as mentiras que Satanás estabeleceu dentro de Maria.
Agora, João, por ser uma pessoa que buscava a aprovação da sua mãe, ter uma mãe mandona, uma mãe autoritária, e que por conta disso ele vivia frustrações à prova de frustrações, da qual ela dizia que ele era desastado, desajeitado, não tinha jeito para ele, e as decepções e todas as percas de João fez com que João ficasse uma pessoa introvertida e que não conseguisse reagir às situações e tinha medo e achava que não valia confrontar para resolver os problemas. Nós estamos com em paz uma família que agora conhece Jesus, que aceitou Jesus, que tem a esperança do céu, mas que vive uma vida de derrota aqui na terra. A oração deve nos levar a viver um pedacinho do céu aqui. E nós não podemos abrir mão disso. As mentiras que Satanás estabeleceu dentro deles está tão enraigada que eles não vê saída. Eles não conseguem enxergar uma saída. Mas a palavra de Deus diz que tem uma saída. Mas isso vai ser assunto para o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e nós vamos continuar semana que vem.